Semana passada eu gravei um vídeo falando sobre uma receita que me foi dada por indígenas para se fazer um xarope que vai ajudar no tratamento e talvez na cura de bronquite, bronquiolite e asma. Isso tem um pouquinho de complicação, então eu resolvi gravar fazendo ele passo a passo para que vocês entendam como é que faz. A primeira coisa que a gente tem que fazer é a medição, estabelecer os gabaritos para se fazer o xarope, desculpa. Assim, ó, você vai usar uma panela pequena, de preferência esmaltada ou de barro ou de ferro ou de vidro, não de alumínio branco. Se for revestida com teflon não tem problema nenhum, mas não de alumínio branco. Vai pedir na receita que reduza até meio copo e depois reduza de novo até 2 dedos de um copo. Como é que você vai saber isso na hora que estiver fazendo, na hora que estiver processando os produtos? Então, primeiro, antes de tudo, vamos estabelecer esses dois gabaritos. Vamos pegar 2 dedos de água num copo. Aí eu pego esses 2 dedos de água, coloco dentro da panela e vou usar um palito para fazer o gabarito. Então eu vou marcar até que ponto marcou a água no palito. Agora eu tenho a medição de 2 dedos de um copo nessa panela. Agora eu retiro novamente a água da panela e vou repetir novamente a mesma medida, usando agora meio copo. Usa-se um copo grande para fazer esse tipo de medição. Vou pôr um pouco d'água aqui. Ó, meio copo. Coloco novamente na panela. Meço novamente com o palito e aí eu vou estabelecer uma segunda medida, que é a medida de meio copo. Agora eu tenho um novo gabarito. Eu tenho 2 dedos de um copo, eu tenho meio copo. O segundo passo é a maceração das plantas. Aqui nós vamos usar 13 folhas de alfavaca, 26 folhas de hortelã, hortelã-pimenta, alfavaca, essa plantinha aqui, olha. Essa é uma alfavaca. Ela tem folhas pequenas e são folhas finas e duras. Ela não é o manjericão nem a manjerona, é a alfavaca de temperar peixe. A hortelã é a hortelã-pimenta. A hortelã-pimenta é a que tem o talo um pouquinho mais arroxeadinho. Ela não é a hortelã branca, que é a folha peluda. E contam-se folhas. O agrião, que é a única planta aqui que é da água, as outras têm que ser colhidas em tempo de seca. Por isso no vídeo eu explico que vocês devem colhê-las no sol quente e há pelo menos 2 dias sem chuva. Se vocês vão comprar na feira, espera um tempo que deu como agora, uns 5 dias que não choveu, aí de certeza vocês vão comprar uma planta que foi colhida em tempo de seca. Se essa planta for colhida em tempo de chuva, ela perde os ativos dela que vão todos para a raiz. Então, a única planta que pode ser colhida em tempo de chuva é o agrião, porque ele é da água. E a medição do agrião, ela é feita assim, ó. Folha, isso é uma folha. Aqui, o topo, eu conto com uma folha também. Então, são 13 folhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 folhas com o talo. Usa-se com o talo. Eu já deixei picado aqui, ó. Eu piquei as folhas todas, já com os talos do agrião. E aqui as outras folhas.
Depois disso tudo feito, vocês vão colocar isso tudo em uma vasilha para fazer a maceração, o esmagamento delas. Então, coloca-se tudo dentro de um lugar que possa se espremer. Pode ser com o cabo de uma faca, pode ser com um socador de caipirinha, ou pode ser já com a pedra mesmo. E aí vocês vão esmagar isso aqui até que vire um macerado. Tem que soltar bem o sumo dessas plantas. Coloca-se um pouquinho de água para facilitar o processo de maceração. Esse processo de maceração, ele levou em torno de 15 a 20 minutos. Ele é a parte mais importante, ele é fundamental. Tem que haver o rompimento de todas as fibras dessas plantas. Se vocês não romperem as plantas, os ativos não vão ser liberados. Eles vão ficar presos nas plantas quando for feito o processo de cozimento. Então é uma parte fundamental para que o xarope tenha a eficácia que ele tem. Então são plantas duras, e elas têm que ser maceradas com muita vontade mesmo. Não dá para simplesmente moer e jogar na água para cozinhar. Não vai ter o mesmo efeito. Tem que passar por um processo de maceração. É trabalhoso, é custoso. Vocês vão gastar em torno de 2 horas na cozinha, mas vale a pena. Vale a pena mesmo. Então, um processo de maceração bem feito mesmo. Quando vocês perceberem que todas as fibras foram quebradas, aí sim pode-se prosseguir o processo de fabricação desse xarope. Então, já se passaram aproximadamente 20 minutos de maceração. Depois das plantas bem maceradas, elas vão ser colocadas para o cozimento. Então nós vamos usar uma panela pequena, como eu já tinha explicado, e vamos acrescentar nessa panela o que foi feito de maceração das plantas aqui. E nós vamos usar 570 ml de água. São 3 copos americanos. Aí vamos acrescentar mais a canela e esses 570 ml de água. Depois disso a gente vai colocar isso para ferver em fogo baixo. Nesse primeiro processo dá para fazer o cozimento em fogo alto mesmo, sabe? Com um pouco de cuidado para isso não vazar por cima da panela, para não ferver. Agora nós vamos deixar cozinhar isso até reduzir a meio copo. Como é um processo que vai demorar um pouco, eu vou pausar o vídeo e volto assim que chegar próximo do ponto de cozimento. Esse é um ponto a se prestar muita atenção. Eu deixei em fogo alto e levantou fervura. Então nesse ponto, se não tiver aqui mexendo, cuidando, ele vai transbordar e vocês vão perder parte do processo. E na verdade vão perder todo o processo. Se isso acontecer, se transbordou, perdeu ativos, perdeu o xarope. Começou a ferver, está em fogo alto. Se você não está mexendo, baixe para fogo baixo. Aí vocês deixam cozinhar em fogo baixo, ele vai demorar um pouco mais, mas não existe o risco de transbordar e perder esse xarope. Agora já reduziu a meio copo.
é só fazer a marcação aqui, ó, usa o gabarito, meio copo. Então desliga o fogo. Terminado a primeira parte do processo, a gente vai proceder à filtração. Usando um pano limpo ou um voal, faz-se a filtragem do chá obtido. Esmaga bem para extrair o máximo possível dos ativos das plantas aqui. É bem interessante tirar a canela para poder ainda extrair um pouco mais. Feita a filtragem, já temos o chá. Agora a gente vai acrescentar os outros dois ingredientes. O mel, 3 colheres de sopa bem generosas. Se vocês estiverem fazendo esse xarope para uma criança com menos de 2 anos e meio de idade, não se usa mel, porque o mel pode conter toxinas botulínicas e isso pode trazer paralisia. A criança ainda não tem defesas contra esse tipo de toxina dentro do intestino. Então, não se usa mel para criança com menos de 2 anos e meio de idade. Aí, nesse caso, usa-se mais 3 colheres de açúcar. Mas se a criança for maior do que 2 anos e meio de idade, pode-se usar o mel mais 3 colheres de açúcar. Pode ser açúcar branco mesmo. Coloca-se o chá de volta na panela. E agora vamos novamente ao fogo para reduzir isso aqui para 2 dedos de um copo. Vamos proceder à fervura novamente até que isso reduza a 2 dedos de um copo. Então sempre mexendo, agora essa parte é fundamental, que vocês não se descuidem, fiquem o tempo todo junto com a mistura, porque é bem rápido e vai ter que ir apurando ela. Tem que cuidar para não passar, para não chegar a queimar. Mexe-se isso em fogo alto, só até levantar a fervura. Quando levantar a fervura, tem que reduzir novamente, tem que baixar o fogo para fogo baixo, para não queimar o xarope. Eu volto assim que estiver no ponto novamente. Levantou fervura. É muito importante estar presente, mexendo sempre. Baixa o fogo para fogo baixo. E agora fica mexendo aqui até reduzir a 2 dedos de um copo. A segunda medida que nós temos aqui, a menorzinha. Agora que já atingiu o ponto certo de cozimento, ele reduziu a 2 dedos de um copo, a gente desliga o fogo, confere, perfeito. É muito importante a atenção a essas medidas. Eu vou esfriar para depois poder guardar isso em um vidro. Transferir para essa jarra para que esfriasse um pouco mais rápido. Agora é só envasar. Vou usar um vidro de compota limpo, esterilizado. Ficou pronto. Esse é o xarope para bronquite, asma e bronquiolite que me foi ensinado por um indígena de nome desconhecido. Na época ele até me falou o nome dele, mas eu não anotei, eu não sei. E eu quero prestar uma homenagem a todos os indígenas desse país através desse senhor que me ajudou a curar meu filho de bronquite e tantas outras pessoas que têm sido curadas por esse xarope durante a minha vida. E o processo todo de cozimento e de processamento desse xarope
levou mais de 3 horas, até a preparação de todas as plantas, até os pontos certos, foram mais de 3 horas de trabalho feito para se obter essa quantia de xarope que vai dar exatamente para 20 dias de tratamento, em que a pessoa vai usar uma colher de chá toda noite antes de deitar. Muito importante que não se apanhe friagem, então essa pessoa que vai fazer uso desse xarope tem que cuidar muito na hora que levantar da cama para não colocar o pé no chão gelado. Coloca um tapete ou uma chinela do lado da cama para que não haja um choque térmico. Depois que tomou, é para deitar e para dormir. Mas eu digo para vocês, vale cada minuto gasto para se produzir esse xarope. Só a pessoa que sofre com a falta de ar sabe o quanto isso é valioso. Valeu, gente? Se vocês gostaram, dá um joinha para que o YouTube entenda que tem algum valor esse tipo de trabalho, para que ele transmita para muito mais pessoas. Um abraço.